Olá pessoal, mais uma vez reunidos aqui com vocês, Kingston Channel, para falar de assuntos diversos, como sempre, né? Coisas criativas aqui que a gente traz para compartilhar com o nosso público. Patrícia, será que vai ter novidade legal aqui? Eu não sei não, o que é que tu acha? Rapaz, eu acho que tem uma pessoa aqui do nosso lado aqui para trazer muito conteúdo, muito conhecimento. Tem conteúdo, viu? Diz que ele tem conteúdo. Vamos ver aí. Ouvi falar que a gente vai poder conversar até sobre hipnose. Imagina aí o conteúdo que a gente vai abranger hoje, né? E aí, garotinho? Bem-vindo ao canal Kingston Channel. Você hoje está como convidado, mas já estamos ensaiando várias novidades aí para o canal. E acredito que essa pessoa vocês vão ver muito mais vezes aqui no nosso canal, inclusive trazendo conteúdos que vão alimentar, né, o conhecimento de vocês e nosso aqui, que a gente sempre fala, a gente vem para cá, para frente da câmera para aprender. A gente pensa que vai ensinar alguém lá do outro lado, mas muitas vezes a gente sai com mais conhecimento, mais bagagem. Então, garotinho, hoje eu acredito que pela mochila que você carrega aí, da área militar, área de cursos, conhecimento acadêmico, tem muita coisa que a gente poderia estar conversando, mas eu queria uma conversa mais informal entre amigos. Né? Fala um pouquinho sobre como é que você veio parar em Natal e como é que tem sido essa experiência de uma pessoa que já viajou bastante e chegou aqui e hoje está ensinando o Brasil afora de uma forma dinâmica, compartilhando conhecimento e podendo fazer diferença na vida das pessoas. Primeiramente é um prazer estar aqui com você, meu amigo Rafael, e aqui a minha querida amiga Patrícia, que a gente conheci há pouco tempo e a gente já se sente bem próximo, né, de muito tempo. É um prazer estar aqui com vocês e o pessoal ali, que a partir de agora a gente vai começar a se encontrar mais vezes aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar e aprender com vocês aqui também um pouco da minha experiência, da minha jornada. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, Rafael, porque eu venho de família humilde, né, e aos 9, 10 anos de idade eu vendia bolo, din-din, picolé nas praias de Fortaleza. Nasci e me criei no subúrbio, lá em Fortaleza, sempre fui aluno de escola pública, e foi então que a partir dos 18 anos, quando eu ingressei como recruta na Força Aérea Brasileira, tenho muito orgulho de dizer que fui soldado, recruta da Força Aérea, e foi ali onde eu comecei a me interessar pelos estudos, estudar para concurso público. E aí eu comecei a me dedicar para concurso público e escutando todas as pessoas próximas ali com aquelas falas de que não seria possível por eu ter vindo de escola pública e disputar um concurso que só alunos de escola particular e de onde eu venho, enfim, aquela conversa toda que a gente, infelizmente, talvez você aí esteja, né, qualquer projeto que você esteja colocando e querendo colocar em prática, sempre tem aqueles amigos que querem deixar barreiras mentais ali que você já fica, enfim. E aí foi que eu comecei a ser aprovado em alguns concursos públicos e seguir carreira na Força Aérea. Passei no concurso para soldado de primeira classe, depois para concurso de cabo, depois na concurso para sargento da Força Aérea. Fui fazer o curso de formação em São Paulo, passei 2 anos lá em São Paulo, na Escola Especialista de Aeronáutica, e abriu uma única vaga para a minha especialidade aqui para Natal, e dentro da minha turma eu fiquei em 3º lugar e acabei escolhendo o Natal, até por ser o Nordeste, aqui próximo de casa, Fortaleza, e todo mundo falava, né, que Natal era uma cidade maravilhosa. Eu moro na cidade onde os outros vêm passar férias. Isso aí, né? Então, inclusive estamos em 2º lugar, o local mais procurado agora, né? É verdade, e aí eu até falava isso, cara, eu vou morar onde vocês vão tirar férias, viu? Aí, olha a escolha aí, pessoal, estão vendo? Assim, esse é um resumo, iniciando aqui um resumo da história, por onde começou toda essa construção do garotinho, né? Que hoje eu até admiro, vai muito além desse dinamismo das câmeras. Eu conheço o garotinho fora das câmeras e é uma pessoa que realmente tem muito a somar. Vocês vão ver que hoje vai ser um conteúdo inicial para startar essa nossa conversa, mas vai ter muita coisa interessante que a gente vai poder ir compartilhando com o tempo com vocês, e vocês vão poder, inclusive, nos ajudar a escolher esse tipo de tema, né? Hoje eu queria que ele realmente viesse dessa forma, se apresentando, falando um pouquinho sobre como é que foi essa construção que trouxe ele para Natal e, sobretudo, para o Brasil, porque, Patrícia, é um cara vindo de uma família pobre, Isso, né? Era isso que eu ia comentar agora, acrescentar, né? Que bastante conteúdo. No início já a gente vê que tem bastante conteúdo, porque
o que para ele poderia ser um empecilho, o que foi? Foi uma motivação. Mais caro, né? E aí é o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia com a gente, né? Eu acredito que até hoje mesmo ele ainda encontre algumas pessoas que tentam parar algumas coisas, algumas situações, mas que tudo é possível ser um degrau, né? Verdade, Patrícia. É muito comum, né, no dia a dia, todos os projetos que você, ao longo dos nossos encontros aqui, a gente vai conversando e vai se conhecendo um pouco mais, né? E eu vou falando aqui um pouco mais do que a gente vem fazendo, graças a Deus, né? Tudo, primeiramente, graças a Deus. Mas também ao meu esforço, como vocês também, Sim. com tudo que vocês construíram, tanto você, Rafa, quanto a Patrícia, quanto vocês aí que estão nos ouvindo, né? Tudo que a gente tem construído, a gente tem que se esforçar, né? Então, se você acreditar em si, se você fizer o seu esforço, se você tiver o seu esforço ali, você começa a colher os frutos que você está plantando. Mas é muito comum, infelizmente, nós encontramos até mesmo pessoas próximas, pessoas próximas que desacreditam de você. Mas eu sempre falo, Patrícia e Rafael, que por mais que tenham 1 milhão de pessoas aí fora dizendo para você, vai, que vai dar certo, vai, torcendo por você. Se você não acreditar em si, de nada vai adiantar toda essa torcida fora. A maior torcida tem que ser... Nosso maior adversário. Tem uma frase muito comum, né? Nosso maior adversário somos nós mesmos. Nós. Então pode ter 1 milhão, vamos inverter agora a visão. Pode ter 1 milhão de pessoas torcendo contra, mas se você acredita em si, cara, é tudo que você precisa. Tenha fé em Deus, trabalhe essa mentalidade, vá em busca do que você quer e foco. É importante você ter foco e hoje foco é uma palavra muito comum, muito falada, né? E aí você tem várias interpretações. Mas foco daquilo. Eu gosto muito de dizer, Rafael e Patrícia, que foco é você dizer não para tudo aquilo que afasta você do objetivo que você quer chegar. Então, não sei, você está querendo, por exemplo, passar num concurso público. E você sabe que no final de semana você tem que fazer revisão e um simulado. Chega o seu amigo e diz, vamos para uma balada, vamos para uma festinha. E você, putz, cara, eu posso ir à balada ou vou fazer o meu simulado e o meu exercício. Peraí, e a balada vai me aproximar do objetivo que é passar no concurso? Naquele momento, não. Então, eu vou dizer não para a balada e vou dizer sim para o meu simulado e para a minha revisão. Que isso sim vai me manter na linha para o meu objetivo. Não estou dizendo que a pessoa não deva se divertir, faz parte. Mas é você ter prioridade. É você alencar, fazer uma sequência ali do que é prioridade. E às vezes até prioridades no plural, você não tem uma prioridade em si. Então coloca, tudo bem, se você tem muitas, eu tenho 3, 4 aqui, prioridades. Faça uma escala. Tem algo aí que você sabe que é mais importante. Pronto, começa por ali, tá? Resolve uma, quando você conquistar, vai para a segunda. E até mesmo a gente que trabalha com isso, eu gosto de sempre orientar, quanto psicanalista também, as pessoas, que até estudos mostram que se você tiver mais de 3 prioridades, eu tenho 3 objetivos aqui na minha vida, eu quero resolver 3 problemas aqui, eu quero alcançar 3 objetivos. É um limite bastante... É aí que você tem que parar. É a linha tênue. É a linha tênue. Porque se você tiver mais que isso, você começa a gastar muito essa energia e dissipa aquela energia e você acaba não atingindo nada. Então não dá para você abraçar o mundo. Ou seja, 3 objetivos é o suficiente. Fora que as prioridades eu entendo também que nos aproxima de outras pessoas, de outros ambientes. Sim. E aí quando você está em ambientes muito mesclados, sua energia ela nunca é focada. Exatamente. Então você não tem uma energia. Não tem, você né? só tem gasto, né, de energia. Exato. Você tem gasto de energias. Então quando você trilha o caminho, eu tenho aqui, por exemplo, lembra quando eu fui montar, por exemplo, o meu canal no YouTube? Sim. E aqui é bem legal também, já que juntando fazendo uma boa salada do que a gente já tem comentado até agora. Eu lembro quando eu criei o meu canal no YouTube, que era algo para eu ter criado bem antes. O meu projeto de canal no YouTube era para a volta de 2012, 2014, quando ainda era um boom nesse negócio de canal do YouTube. Mas de tanto ouvir, obviamente que eu não estou me condenando por isso, porque eu não tinha a maturidade que eu tenho e o conhecimento que eu tenho hoje para dizer, poxa, por que eu não fiz antes? Eu não fiz porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Não posso me culpar por isso, né? Então, eu ouvia muito pessoas que falavam, não vai dar certo, isso não é assim, e começam a te zoar, né? O blogueirinho, e eu com a cabeça que tinha, eu deixava para depois. Até que um certo ano, em 2019, eu decidi, cara, sabe de uma coisa? Antes eu vou fazer e vou ver o que vai dar. Então, pus em prática, né, esse projeto, que, graças a Deus, foi uma coisa assim que eu mesmo não esperava. Em menos de 6 meses,
ainda mais voltado, um canal voltado para educação. A gente sabe que entretenimento, brincadeira, essas coisas... É bem mais fácil viralizar. É bem mais fácil viralizar, né? Mas canal de conhecimento acaba sendo mais difícil. Então eu criei o canal Garotinho dos Concursos, em pouco mais de 6 meses eu já tinha ali uns 5 mil inscritos. E aí, cara, foi aí um teste bem legal, que serve para você aí que está nos ouvindo, fazer, né, pôr em prática uma situação como que aconteceu comigo. Que quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu apresentei para algumas pessoas próximas. Então, quando a gente tem uma certa intimidade com algumas pessoas, é comum as pessoas te zoarem. Então, eu tenho uma amizade com o Rafael. Aí eu mostro o vídeo pro Rafael, pode me zoar. Normal, você tem permissão para isso pelo nosso nível de amizade. Sim. Então, você me zoar. Ih, o blogueirinho, ih, pô, tem que melhorar essa carreira aí, ih, tá meio feio, tem que pentear mais o cabelo. É normal e natural de um ciclo de amizade saudável. Só que quando eu fiz isso, cara, eu apresentei o meu primeiro vídeo para essas pessoas que tinham total intimidade para me zoar, elas disseram assim, cara, pô, legal esse vídeo, hein? Ou seja, quem poderia brincar levou a sério. Quando eu escutei isso das pessoas que tinham permissão para me zoar, quando eles elogiaram, eu disse, cara, tá aí no caminho. Porque se quem me conhece tem a permissão, a intimidade para me zoar, elogiou, gostou do conteúdo, quem não me conhece vai ter uma outra visão. Sim. Porque tem um efeito internet também por trás, né? Então foi aí, cara, que eu tive aquela sacada e tô no caminho certo. Vou pegar aqui um gancho, só para, desculpa interromper aqui, Patrícia. Eu acredito que muita gente que está ali do outro lado da câmera, garotinho, já tentou começar alguma coisa com a câmera. Patrícia teve uma experiência, não foi? Fala um pouquinho da tua experiência sobre como você começou e por que você não continuou no início. Comecei compartilhando meu dia a dia mesmo, como mãe. Porque eu ia aprendendo algumas coisas e eu dizia, cara, eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes. E aí eu comecei a compartilhar. Só que algumas pessoas até próximas viraram hater. E por isso eu não continuei. Olha aí. Só que hoje eu ainda tenho algumas pessoas próximas que não... Mas eu tenho a maturidade, como você falou, naquela época eu não tinha maturidade. Uhum. E aí eu parei. Hoje eu poderia estar em outro patamar na mídia social, se eu tivesse continuado. Mas não estava. Só que isso foi a motivação. Sim. Porque, como você disse, Rafael, ele encontrou esse potencial, começou numa conversa da gente na cafeteria, né, Rafa? Exatamente. E ele disse assim, Paty, eu acho que a gente pode influenciar alguém. E aí hoje eu já tenho outro círculo de amizade. No meu trabalho, as pessoas que assistem dizem assim, Paty, tô gostando, continua. Vocês têm jeito, muito bacana que vocês estão fazendo. E aí eu tenho um título de blogueirinha. Mas o título de blogueirinha que me dá não são as pessoas que acreditam no meu trabalho, no meu potencial. São as pessoas de forma pejorativa. Tipo, ela é tentando blogueirinha. Entendeu? E aqui, cara, é legal porque nós três aqui, quando a gente começa a conversar, Rafa, os assuntos vão fluindo. Sim. E eu até, quando eu perguntei no início, quanto tempo a gente tem para gravar? 20 minutos. Se deixar, a gente passa o dia conversando aqui, que vai ter assunto. Mas se quiser passar do tempo também, a gente pode... Mas eu vou pegar aqui já alguns ganchos e posso ir conversando aqui com o pessoal também? Fique à vontade. Até porque o nosso objetivo está ali do outro lado. Então, vamos lá. O pessoal ali. Então é isso aí, para você aí também. Pegando um gancho aqui no que a Patrícia falou, que é muito importante, né? Cara, o hater, hoje, qual é a visão que eu tenho do hater? O hater é um laboratório que você tem gratuito. O hater, ele é um cara que te dá todas as dicas que você precisa para melhorar, de graça. É a faculdade que você não tem aí. Ele tenta te atrapalhar e tá te ajudando. Ele tá te ajudando, porque quando ele chega para você e diz assim, Patrícia, mas o cabelo dela tá tão estranho, pronto. Você, beleza, vou ajeitar. Realmente, eu tava vendo que o cabelo ficou pra cá. A próxima vez eu tentei e boto do lado de cá. Então você começa a ficar mais atento àquilo que talvez, de fato, você poderia estar falhando. E outra coisa que eu vejo no hater, vou complementar, desculpa atrapalhar, mas vou complementar. Outra coisa que eu vejo no hater é porque, se ele tá me julgando, é porque ele já teve vontade de fazer algo parecido e não teve coragem. Então eu sou corajosa. Exatamente. Vamos lá, vibrei. E aí, você tem razão. E isso é bem legal, cara, porque assim, e já dentro da sua segunda fala, que você falou que eu tava num ciclo, agora eu tô em outro ciclo. Se você quer mudar a tua realidade, muda o teu ciclo. O ciclo que você está faz toda a diferença na pessoa em quem você é. Não é questão de ser melhor ou pior, é questão de mentalidade. Existem 3 tipos de pessoas. Existe aquele que quer ir para onde você quer ir, ele já foi, tentou, não conseguiu, ele voltou e ele quer começar a chegar para você e não vai não. Já tentei, não deu certo. Isso é furada, não vai não.
Tem que ter cuidado com esse. O segundo é aquele que quer ir para onde você está indo também, fala para você que vai com você, mas começa a te atrapalhar de certa forma porque não tem coragem de ir e te atrapalha. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma pessoa, um amigo que quer ir à academia com você. Aí você, cara, vamos começar a ir malhar e tal, ficar legal, tal, cuidar da saúde. Beleza, eu vou também, show de bola. Aí, amanhã, 10 horas, passa aqui pra gente ir, show de bola, tá combinado. 1 minuto, 10 horas, cadê o cara? Não aparece. Aí você, putz, cara, vou ficar esperando o cara. Cadê o cara? Pô, 10h40 o cara manda mensagem pra você. Putz, cara, não deu pra ir hoje, hoje tava meio... Aí você não vai também. Aí tá, amanhã a gente vai. E amanhã a mesma coisa. Ou seja, é o cara que quer ir com você, mas ele não tá engajado, não quer se esforçar. Porque muitos dos nossos sonhos são nossos, não dos outros. E às vezes essa insegurança que nós temos faz com que a gente fique esperando pelo outro para que a gente vá de mão dadas. Não, cara, você precisa de você. Deus sempre vai lá contar com você. Pronto, você precisa de Deus. Tem Deus aí na tua vida, filho? E tem você querendo ir? Vai. O terceiro tipo de pessoa é aquele que quer mais do que você tá lá. Essa é a pessoa que você tem que se espelhar. Cola nela. Cola nela. Caraca, cara, eu quero ir. Você diz, opa, peraí. Essa pessoa tá indo para onde eu quero ir. Você chega, conheceu, conversou. Cara, essa pessoa quer mais do que eu. É essa que você tem que colar. Ele fez isso, vou me espelhar. Esse é o tipo de pessoa. Então, cuidado, você tem esses 3 tipos de pessoa. Talvez você esteja aí, você conheça. Eu estou falando aqui, nós estamos falando aqui, você já está imaginando essas pessoas. O fulano, o cicrano é assim, o beltrano é assado. Então, cuidado com esses tipos de pessoas. Para várias áreas da vida, né? Para várias áreas. Negócios, principalmente negócios, né? Acho que a gente já comentou sobre isso também em algum dos nossos vídeos, né? A gente comenta sobre isso como parece que é proposital. Vem puxando uma coisa e outra. Que nós nos tornamos parecidos com as 7 pessoas. Isso é uma pessoa sim. E somos a média. Coisa, a gente falou num vídeo uma frase assim: se você é o mais inteligente da turma, muda de turma, cara. Exatamente. Eu sempre falo, eu peço desculpas assim às pessoas, porque às vezes um comentário a gente pode ser mal interpretado e visto como arrogante. Mas não é, porque a gente está falando de mentalidade. Antes, eu peço até desculpas para algumas pessoas que talvez eu possa ter feito um pré-julgamento, né? Eu julguei antes do tempo. Hoje, com a visão que eu tenho, com a vivência que eu tenho, a experiência, o conhecimento, que, graças a Deus, conhecimento é uma fonte inesgotável, estamos sempre buscando. E hoje eu consigo ter um ponto de vista diferente com relação a isso. Porque, realmente, a gente fica nisso que você está falando, de que, poxa, mas, peraí, é um pré-julgamento, as pessoas vão, eu vou, eu faço, eu não faço. E aqui, cara, nesse sentido, eu acho muito interessante a gente voltar até no que eu já tinha quase concluído, do que você falou da média das 7 pessoas. Nós somos a média das 7 pessoas, das 5 pessoas com que a gente convive. Porque, de fato, o nosso cérebro, ele tende a entrar num sincronismo com o ambiente em que você está. Se você está, pronto, aqui, nós sentamos aqui, tomamos ali um açaí, conversamos um pouquinho e tal, e a gente veio para cá. Então, o nosso cérebro, o cérebro começou a entrar em sincronismo. Nós estamos praticamente, se fizerem uma pesquisa, agora colocar um instrumento aqui para verificar, provavelmente as áreas do cérebro, dos nossos cérebros, estão na mesma frequência. Equalizado. Né? Equalizado. Então, porque a gente fica nesse equilíbrio, né? A gente fica nesse sincronismo. Assim é quando você está no teu ambiente, no teu ciclo de amizade. Então, não é questão de você ser melhor do que os outros, é você saber que, às vezes, não é você não precisa fazer inimizade com ninguém, não precisa deixar os seus amigos. Mas entenda que se você quer ir ao próximo nível, próxima fase do game, você que tem que mudar a tua realidade. Você precisa conviver com pessoas que passaram com pessoas que já estão. Porque como é que você vai conhecer a próxima fase do game se você não sai daquela fase básica? Imagina um jogo de videogame. E tudo isso é um padrão comportamental. Então você tem que ter um repertório cognitivo comportamental para mudar, para ir para a próxima fase. Evoluiu o negócio aqui, hein, pessoal? Olha só. Repete aí, galera. Repete aí. O nível agora foi para as estrelas. Então, você precisa ter isso, porque é como a fase do exemplo do videogame, né? No videogame, quem já jogou videogame, foi criança, você vê que você precisa ter um certo tipo de comportamento para você mudar de fase. Sim. Você tem que baixar no momento certo, tem que pular no momento certo, até você chegar no chefão.
Sim. Né? Então você precisa ter um tipo de comportamento para mudar de fase. Quando você muda de fase, você tem um outro tipo de comportamento, diferente daquele inicial. Eu vou te fazer uma pergunta, aproveitando a ideia do game. A dificuldade aumenta ou diminui quando muda de fase? A dificuldade, ela tende a aumentar porque é outro tipo de comportamento que você precisa. Outro nível de pessoas, é outro tipo nível de relação. Outra realidade. E você está se adequando a ela. E você vai se adequar. E isso é absolutamente normal. Normal. Eu estou entrando nesse assunto justamente por isso. É normal. Porque às vezes a pessoa, ela entra num cenário de barreira. Pô, eu estou andando com pessoas mais evoluídas que eu, mas eu não faço parte disso. Existe um período em que a gente tem esse conflito. Sim. Eu não me adequo a isso. Então é um momento, pessoal, que vocês têm que parar e perceber que é apenas uma etapa do processo. Isso. Você ainda está evoluindo, mas você pode fazer parte disso porque você merece fazer parte a partir do momento que você decide. Isso. Apenas complementando, a gente já comenta muito sobre isso, que às vezes a gente precisa ser observador. Em alguns momentos da nossa vida, a gente não precisa ser protagonista, só observador. Talvez quando você chegue nessa próxima fase, você pare, não, mas eu não sou desse nível, mas para observar que você vai se adequar, você vai começar a pegar alguns conhecimentos, você vai começar a ter alguns comportamentos, só por observar, né? Sim, e você tem, perfeito, você tá completa de razão, e isso é muito legal, e as pessoas também precisam entender o que você acaba de falar, para evitar a cópia. Sim. Né? Isso que a Patrícia falou, e falou muito bem, chama-se modelagem. Então você pode olhar, eu estou indo para um novo estágio, eu estou andando com outro ciclo de pessoas, eu estou numa outra fase do game. Então eu vou modelar. Peraí, cara, aquela pessoa, ela conquistou isso. O que ela fez para eu chegar lá? E isso é uma coisa que, cara, é difícil de ver na nossa cultura latina, infelizmente. Eu lembro até de um episódio que eu vi, de uma pesquisa, de uma pessoa que estava numa das entregas do prêmio Nobel, o Nobel, e perguntou a um dos jurados o motivo pelo qual o Brasil nunca ter um prêmio Nobel. Nunca chegou lá. Já até sentou lá na frente, mas nunca teve. E aí eu fiquei muito surpreso, né, com a resposta que esse jurado deu para esta pessoa. Esse foi um vídeo que eu acompanhei, que eu tinha visto no YouTube, fui pesquisar realmente. E aí a resposta que o jurado deu foi que o problema é que ele falou, né, que o Brasil é um celeiro de destruir o próprio brasileiro. Então, quando você vê um conquistando algo, o outro já quer criticar, derrubar. É o que volta, vai lá pro início da nossa frase, da nossa conversa, do meu canal no YouTube, dos amiguinhos, fala, você comentando o seu exemplo quando você estava no social, e o pessoal, blogueirinha. Então, isso, infelizmente, é muito comum na nossa realidade, né? Na nossa cultura. Não ter o apoio, mas o julgamento mesmo. O julgamento. Então, independente do que você queira fazer, do que você esteja fazendo, eu estou querendo fazer um investimento, estou querendo entrar no mundo dos negócios, esse é o mistério, o diamante, como eu gosto de falar. Se você está na próxima fase do game, cara, começa a modelar as pessoas. E repito, não é cópia, é modelar. Modelar é você, essa pessoa, ela fez isso. E você, qual foi o processo que ela fez para eu fazer aqui e dar as minhas características? Ou seja, eu não preciso querer chegar lá sem entender. Eu não tenho que querer chegar lá sem entender qual foi o processo. É a mesma coisa. Pô, meu vizinho trabalha com construção civil. Tem uma caminhonete top, tem uma casa boa. Só que qual foi o processo para chegar lá? E aí, eu acho que também entra a parte do autoconhecimento também, né? Sem dúvida, modelar, você precisa saber quem você é. Total. Você pega o exemplo, a pessoa fez isso, mas como eu posso fazer para chegar também? Você pode até seguir os mesmos passos, mas com a sua realidade, com a sua personalidade, você vai dando aqueles toques. Perfeito. Total. E aqui, né, mais uma vez você falou muito bem, o autoconhecimento, galera. O problema das pessoas é que, infelizmente, a grande maioria, e já aconteceu comigo também, que a gente sempre está preocupado em investir em autodesenvolvimento, antes do autoconhecimento. Então, invista primeiro em autoconhecimento. Se conheça primeiro, e depois você começa a investir em autodesenvolvimento. Vou dar um exemplo muito comum da gente ver. Por exemplo, quem aí, talvez você do outro lado tenha passado por isso, ou conheça alguém que começou um curso na faculdade, Rafael, 3 meses depois, não é meu curso, vou para outro. Passou mais 5 meses, não gostei, vou para outro. Por que você não fez logo o que você queria? Porque muito provavelmente essa pessoa não se conhecia e foi escolher um curso que o amigo falou, a amiga falou, a mãe falou, o pai, o sonho da mãe. Então ficam repetindo, sempre nesses padrões, nesses repertórios. Então, se você se conhece, você sai na frente.
você economiza uma das moedas mais importantes que nós temos hoje, chamada tempo. Então, isso é importante demais, cara. Autoconhecimento. Eu não tenho dúvida que quando a gente passa a ter o domínio daquilo que a gente faz mediante o autoconhecimento, a quantidade de erros, de falhas nas decisões que a gente toma, bem menos. Sai bastante, Nossa. entendeu? Ou seja, o teu tempo passa a ser mais valorizado naturalmente, porque você sabe dizer não. A gente até falou sobre isso nos vídeos, né? Quando eu não me conheço, eu tendo a dizer sim para coisas que eu não preciso. Sim para todo mundo e não para si. E não para si. Exatamente, essa foi a nossa frase. As pessoas, elas costumam dizer que eu não sei dizer não, mas você sabe dizer não. Você só dá um não para a pessoa errada. Exatamente, foi exatamente essa frase que a gente usou. E isso, vamos por esse caminho aí, continuar? Se deixar, cara, eu passo a noite conversando aqui. Aproveitem, fiquem grudadas nesse vídeo, fica um pouco longo, mas vale a pena. Qualquer coisa a gente divide em 2 capítulos aí, não tem problema não. De vários dias, porque eu e o Rafa, a gente já falou no vídeo que a gente não tem conhecimento técnico, mas esse cara tem, então... Tem vamos estudar aqui. Olha, além de serem inteligentes, são modestos, tá vendo? Eu também sento do lado de cá na cadeira do aluno com vocês, sempre aprendendo. Estamos juntos aqui. Fala mais por questão de conhecimento técnico mesmo, de formação. Acadêmico, né? Eu sei que aqui tem um currículo gigante. Estamos aí, correndo atrás. Tá aprendendo. Essa parte, né, que você falou, vocês comentaram, das pessoas realmente não saberem dizer não. Até o exemplo que eu dei agora há pouco, da pessoa que está estudando e o cara chama ele do convite. Então você sai do foco porque você não sabe dar não. Se ele se conhecer ou não imediatamente. Porque, infelizmente, esse tipo de pessoa, e repito, gente, eu também já fui assim. Sim. Porque a gente traz aqui, embora a gente, né, goste sempre de estar debruçado em cima de livros e palestras e podcasts, como vocês aí, pessoas inteligentes, não é, olha, com todo respeito, mas não é todo mundo que para assistir um evento com conteúdo desse, não. Você está aí assistindo, você já está diferenciado da grande massa. A maioria está só aqui, ó, vendo bobeirinha nas redes sociais que não vai agregar valor em nada. Se você chegou até aqui, meu amigo, você já está acima do nível. Acima da média, você já é diferenciado. Parabéns. Então, a maioria das pessoas que estão numa situação como essa é porque elas se tornaram agradadores demais. São pessoas que não conseguem desagradar o próximo. E desagradar é quando assim, cara, eu vou dar um exemplo meu, que eu vivi. Eu tinha marcado um almoço com uns amigos. E naquele determinado dia, os meus amigos não estavam com carro e não podiam ir porque eles estavam sem carro. Pediram para eu ir buscá-los até o local e depois ir ao almoço e depois retornar. Era uma coisa que eu faria, porque são meus amigos e eu gosto muito deles. Mas naquele momento eu estava envolvido em outra coisa. Fazer esse tipo de trajetória iria me prejudicar num trabalho que eu estava envolvido. Então, assim, em um outro momento eu teria ido. Ou seja, tudo bem, os meus amigos merecem, mas eu estaria me prejudicando. Me auto-sabotando. Naquele momento eu estaria me prejudicando. Então, o que eu fiz? Hoje, liguei para eles, meus queridos, não que vocês não mereçam, mas eu estou envolvido em um outro projeto, vai demandar muito tempo, eu tenho que fazer tudo isso e voltar. Vamos marcar para amanhã? Não, tudo bem, Hugo, tranquilo, sem problema. E foi resolvido. Uma fadiga, né? E no outro momento, eu teria feito isso e teria me prejudicado do outro lado. Então é isso, a gente às vezes olhar, poxa, cara, peraí, se eu fizer isso, eu estou me prejudicando? Aí é que tá. Então, não é que você tenha que ser um egoísta. Mas isso é egocentrismo. Não, é você saber o que é a prioridade. E a prioridade naquele momento era o meu trabalho, o meu projeto. Então, era mais oportuno a gente marcar uma situação depois, um dia seguinte, para que todos pudessem ir e ninguém sair prejudicado. Nem eu, nem eles. Né? Então, é isso. É você, cuidado para você não ser agradador demais. Quando você é agradador demais, você está sempre dizendo não para você. E isso te prejudica. Coisa, assim, que posso dizer, as pessoas confundem muito egoísmo e egocentrismo com falta de responsabilidade. Verdade. Até afetiva. Total. Consigo mesmo até também. Irresponsabilidade afetiva é sim, egoísmo e egocentrismo. Você se priorizar, não. Não. Eu ouvi uma palavra, desculpa, Patrícia, eu ouvi uma palavra aqui que eu não posso perder.
O garotinho usou agora agradador. Agradador. Você já viu o que significa agradador? Isso aí. Exatamente. Vamos fazer, Né? Se você for fazer tudo para agradar os outros, Se você você tá agradando uma dor isso aí. para você. Se você for usar a etimologia da palavra, vamos dizer assim, né, vamos dividir. Então, agradar a dor. Então, eu estou sempre lá, agradando, fazendo, né, com que aquela dor permaneça. Exatamente. Então, é interessante. É interessante a gente olhar por esse lado também, cara. Essa conversa nossa, claro, que ela é uma de muitas que a gente tem pretensão aí de trazer. A gente não chegou aqui de paraquedas. Eu acredito que a gente começou umas 10 vezes, garotinho, para chegar a vir para frente da câmera e gravar para vocês aí. Então, pessoal, acreditem. Produzir conteúdo hoje, a gente aprende muito mais do que ensina. Se vocês estão aí parados para assistir isso aqui, sem dúvida vocês estão consumindo não só o nosso conteúdo, estão consumindo outros conteúdos. E essa história que trouxe até a Kingston Channel aqui, ela tem uma constante. Eu, todos os dias que saio para falar sobre esse conteúdo, eu tenho aprendido coisas que têm me transformado em uma pessoa melhor. E eu não tenho dúvida que esse investimento de tempo do garotinho, meu e da Patrícia, está levando uma diferença aí na vida de vocês, está entregando algo diferente na vida de vocês. Eu tenho certeza que nós três não vamos sair da frente dessa câmera do mesmo jeito que chegamos. Exatamente. Então, e que algumas situações até que a gente já viveu hoje já nos trouxe outra experiência. Já nos faz elevou a diferença. outro nível. Tem uma frase muito legal, bem conhecida, inclusive, que é de Albert Einstein, que fala que a mente que se abre a nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Né? Então, pode ter certeza que, do jeito que vocês, bem como nós aqui, a maneira como nós chegamos, bem diferente de como nós estamos saindo.